Estamos aqui hoje com o colega Eduardo Amaral. Eduardo, que é professor universitário, psicólogo, psicanalista, supervisor clínico e fundador da Sociedade Psicanalítica Online. Eduardo, muito prazer, né? É uma honra para a gente ter você aqui conosco hoje para estar falando sobre esse tema que é tão pertinente quanto fundamental no nosso universo psicanalítico, que é a Sociedade Psicanalítica Online, né? Recém-criada por você, que tem uma proposta super interessante que a gente vai poder escutar um pouco mais dela aqui hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Agradeço também os predicados aí postos para a Sociedade Psicanalítica Online e será um prazer falar um pouco sobre o tema. Maravilha. Obrigado pelo seu tempo, um prazer recebê-lo aqui. Eu já vou começar com uma pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Sociedade Psicanalítica Online, qual que é a função social dela? Função social eu vou trazer da maneira mais abrangente, macro que eu conseguir. Eu entendo que a psicanálise, ela por muito tempo foi elitizada. Acho que hoje um pouco da nossa função social como psicanalistas é trazer a psicanálise para o social. E a Sociedade Psicanalítica Online, como ela está atualmente num canal aberto e pretendemos que assim continue, ela tem por função social trazer a psicanálise para o público geral. É claro que o objetivo central dela é dirigido para psicanalistas e estudantes de psicanálise. Mas quem disse que desse público geral não podem sair também estudantes de psicanálise e psicanalistas? Então, a primeira colocação que eu tenho a fazer sobre a sociedade é exatamente essa. Ela é aberta para aqueles que tiverem desejo, né? Desejo de se aproximar, de conhecer, de estudar, de discutir, de perguntar, de comentar, enfim, é um espaço aberto ao público para todos aqueles que quiserem se achegar. Muito bom. Bom, e acho que a gente precisava disso, né, Edu? Acho que você conseguiu dar nome a isso que já era um desejo meio que do coletivo que envolve a psicanálise, né? Mas que talvez ninguém tenha tido a ideia ou tomado a iniciativa de propor essa sociedade dessa forma, né? Com essa proposta, com esse papel social, com essa ideologia, né? Muito interessante mesmo, assim, achei a proposta maravilhosa. Eu, certa vez, ouvi um colega dizer, ao comentar sobre a psicologia analítica, e ele é psicanalista, né? Ele dizia que o inconsciente não é coletivo, mas o coletivo é inconsciente. Então, diante do seu comentário, eu acho que eu consegui, assim, capturar alguma coisa desse desejo coletivo, especialmente com essa questão que nos atravessa da pandemia, do novo coronavírus, e foi exatamente nesse momento que a Sociedade Psicanalítica Online surgiu. Já havia, acho que um desejo coletivo, como você bem colocou, e a pandemia também dificultou muito o acesso pessoal, o convívio entre analistas e estudantes de psicanálise. E a proposta da Sociedade Psicanalítica ser online tem de ver com não haver barreiras geográficas de proximidade, é exatamente essa possibilidade de estar com outro, independente do lugar. Assim como a gente teve um crescimento grande e significativo de psicanalistas atendendo virtualmente nos mais diversos aplicativos e dispositivos, enfim, eu entendi também que seria importante termos um espaço como o da sociedade para que psicanalistas e estudantes de psicanálise pudessem ali ter contato uns com os outros sem essas barreiras impostas aí pelo distanciamento ou pelas próprias questões mesmo de distanciamento, não só social, mas geográfico. Algumas cidades assim mais do interior dos estados, né, não tem nenhum tipo de instituição, né, de psicanálise, de estudo continuado, enfim, algumas nem a própria universidade dá ênfase à psicanálise, né? Algumas nem universidade tem ou não tem os cursos de psicologia, enfim. E a Sociedade Psicanalítica Online não tem barreira, ela pode ser acessada de qualquer lugar. Acho que uma pergunta interessante, talvez até um pouco polêmica, é essa que a gente vai te fazer agora. Qual a sua opinião sobre outras associações psicanalíticas mais ortodoxas e tradicionalistas? Aí realmente é uma questão polêmica, né?
Acho que Lacan teve um papel fundamental em revisar Freud para os próprios freudianos. Parece que Freud estava perdido entre os freudianos. E Lacan, ele, com maestria, fez um retorno a Freud e foi ali muito cirúrgico, preciso nessa árdua tarefa. Mas me parece que hoje emerge a necessidade de revisarmos Lacan para os lacanianos, né? Eu não vou aqui pretensiosamente me propor a fazer isso, mas acho que esse coletivo de que falávamos há pouco, né, precisa sentir um pouco essa necessidade, porque parece que algumas coisas foram assim virando regra, virando religião, né? E isso é bem problemático, né? A psicanálise não se afeiçoa muito a essas coisas exatamente, como as regras e as religiões. Dito isso, me parece que outros espaços mais ortodoxos e tradicionalistas fizeram de Freud e Lacan assim, deuses que não erram, que tudo que disseram, né, deve ser seguido à risca, né? O próprio Lacan apontou uma série de erros em Freud, né? Mas como ninguém ainda reviu Lacan, né, não sistematicamente como ele fez a Freud, parece que não se pode falar de um erro de Lacan, por exemplo, mas essas outras associações, sociedades, enfim, que têm essa característica mais ortodoxa, não no sentido literal, porque acho que a ortodoxia é importante, mas nesse sentido de tradicionalismo, me parecem ter como um problema central a questão dogmática que ali impera, né? Uhum. E aí, além disso, existem assim algumas disputas egóicas, narcísicas, enfim, que me parecem problemáticas, né? Assim, em muitas dessas instituições, a própria instituição em si mesma que se torna um problema. Eu não sou winnicottiano, mas o Winnicott traz uma visão muito pertinente sobre isso, né? Assim, dos problemas das escolas de psicanálise enquanto instituição, que são, né, que se constituem assim, e viram uma coisa outra que parece tirar um pouco a essência da proposta. Não precisamos dizer muito. Lacan foi expulso. Sim, Né? sim. Acho que você bateu em um ponto interessante, né? Essa coisa das igrejinhas, né? As igrejinhas que se surgem, que vão surgindo, como igrejas protestantes mesmo, que a cada esquina abre uma e que você tem as suas regras ali, né? Para fazer parte daquele culto, né? Para participar e para idolatrar um Deus, né? Acho que essas escolas, essas ditas sociedades, associações, muitas delas, né, não todas, mas muitas delas acabam compartilhando muito desse princípio quase que religioso, né? Assim, Lacan acima de tudo, né? Assim, Deus no céu, Lacan na terra, sabe? Essa coisa assim, eu acho que você tocou em um ponto importante quando você fala isso. Ou, nesse caso, Deus na terra e Lacan no céu. Né? Sim, sim. E me parece que se propõem mais problemáticas do que as igrejinhas, assim, por você citadas, né? Porque elas dizem a que vieram, né? Levantam a bandeira do que fazem. Mas essas instituições psicanalíticas não. Mas acabam, né, citando Lacan, assim, né? Isso foi dito por Lacan, está lá escrito no capítulo tal, no versículo tal, né? Isso. Isso é outra coisa que não a psicanálise, né? Assim, eu acho que a própria colocação, né, do Lacan de que nós poderíamos nos dizer lacanianos, mas ele, em essência, seria dito sempre freudiano, né? Tem muito a nos dizer sobre isso, né? Sim. Sobre esse seguir Lacan à risca, né? Assim, estudando um pouco daqueles que conviveram com Lacan em análise, em supervisão, em estudos, né? A gente fica sabendo assim de algumas posições e atos de Lacan, né, que seriam de algum modo execrados assim por esses que compõem essas instituições hoje, né? Assim, de colocar, por exemplo, a questão do tempo da sessão em questão, né, o valor assim de uma maneira muito diferente dessa que os lacanianos costumam fazer usualmente, né, de por vezes atender com a porta aberta e lá fora uma série de pessoas esperando e ouvindo a sessão,
que diriam hoje os lacanianos sobre isso, né? Sim. Eduardo, eu acho interessante também essa proposta da Sociedade Psicanalítica Online para nós nos reconhecermos entre pares. Perfeito. Na verdade, essa proposta tem um pouco de ver com o que eu disse antes, de alguns lugares geográficos não terem instituições para o estudo de psicanálise. Tudo tem de ver com o que você agora coloca, porque o próprio Freud, no ensino da psicanálise nas universidades, ele traz a importância desse que hoje chamamos de tripé do psicanalista, né? A importância da análise pessoal, acho que sim, em primeiro lugar, né? Da supervisão dos casos clínicos e do estudo teórico continuado. O Freud vai colocar ali que a importância reside exatamente nas trocas entre pares. E acho que isso faz voltar um pouco à pergunta anterior, porque na medida que esses colegas de outras instituições mais tradicionalistas e ortodoxas avançam em suas, vou chamar, carreiras como psicanalistas, eles oferecem a supervisão, eles oferecem o ensino, mas muitas vezes eles se perdem dessa proposta de ouvir outros colegas psicanalistas, né? Assim, acho que o que vocês fazem aqui, por exemplo, é muito rico, né? Vocês, apesar de estarem transmitindo, estão sempre ouvindo outros discursos, como ouvem o meu agora. Mas parece que alguns colegas, eles vão perdendo um pouco isso. E aí, se a gente questiona, né, assim, mas vem cá, você ainda faz supervisão de vez por outra com alguém? E os seus estudos teóricos? Você estuda com alguém para você ou você só ensina o que já aprendeu e parou no tempo? Você ainda volta ao divã do seu analista, né? Ou você é analista de todos e não tem a sua experiência de análise pessoal, né? Então, assim, acho que volta a essa questão, como eu dizia, né? Essa questão problema das escolas de psicanálise com esses membros, assim, ponto polêmico, importante, né, de se considerar e, de algum modo, traz aí o que você agora coloca, da importância de convivermos com os pares, de ouvirmos o outro. Isso é fundamental. Eduardo, qual seria a principal diferença da SPO para as outras sociedades psicanalíticas? A gente está usando de um nome que o próprio Freud propõe, né, ao enunciar lá o que a gente hoje chama de tripé. O nome de sociedade, nessa ideia de formar um grupo para tanto comunidade, sociedade, enfim, mas usando o termo freudiano, uma sociedade para que psicanalistas possam conviver, né, para que possam se conhecer, se ouvir. A gente sabe que existem diferentes formas de transmissão. E a proposta é que, em uma sociedade, essas formas de transmissão apareçam e haja diálogo entre elas. Então, eu diria que, no caso da Sociedade Psicanalítica Online, nós temos como proposta central dar lugar às diferentes formas de transmissão. Talvez nós pudéssemos falar em psicanálises, ainda que eu não esteja aqui trazendo uma questão de escola francesa ou inglesa, não, eu estou falando de diferentes formas de transmitir. Então, a SPO tem esse objetivo de trazer luz a essas formas de transmissão. Então, nos falam psicanalistas sobre os mais diversos temas que atravessam a psicanálise ou que são por ela atravessados. Enquanto em outras instituições, e me parece que a maioria, ou talvez todas elas, tem como proposta, apesar do nome sociedade, formar psicanalistas. A SPO não é uma escola de formação. A SPO não tem por objetivo formar analistas, e sim dar lugar aos analistas para que se escutem, e também aos estudantes e interessados na psicanálise que escutem esses analistas em suas formas de transmitir. Me parece que essa é a marca de uma grande diferença. As outras instituições, normalmente, elas existem num espaço físico e têm a sua página. A SPO, ela existe na página, ela é a própria página, né? Não é a página de uma instituição geográfica, né? Ela está no espaço virtual. Como a psicanálise, como a linguagem, como o outro, né? Como isso que a gente gosta. Dito tudo isso que você trouxe aqui para a gente hoje sobre a SPO, o que você espera para o futuro da SPO no sentido de desenvolvimento?
Você pensa que em algum momento a sociedade ela pode passar a ter algum custo para ingressar nela? Você pensa em articular grupos de estudo? O que você espera para esse futuro da sociedade psicanalítica online? Bem, eu espero que a sociedade psicanalítica online seja sempre um espaço público, que a psicanálise possa ali ser escutada por todos aqueles que desejarem e quiserem então ter acesso a essa prática não elitizada. Entretanto, isso não quer dizer que nós não possamos ter grupos de estudo, seminários, enfim, para psicanalistas e estudantes de psicanálise ou interessados, leigos, enfim, que possam ali ter algum tipo de valor de investimento. Sim. Isso porque o Einstein traz uma colocação, na minha opinião, psicanalítica, de que o que não tem preço não tem valor. Então, além de libido, pode ser que algum preço tenha de ser investido em algum momento para algum tipo de conteúdo. Mas a proposta inicial de conteúdos abertos ao público, sem nenhum tipo de preço, essa possibilidade de dar lugar às pessoas que desejam transmitir psicanálise, né, isso não pode morrer, porque isso é a própria base da SPO. Então, escutaremos analistas que tiverem algo a comunicar sobre a psicanálise. Não cobraremos para escutar, muito menos para reproduzir essa forma de transmissão, menos ainda para aqueles que estiverem ali desejosos de escutar aquilo que os colegas tiverem a transmitir. Então, o que eu espero para o futuro é que ela cresça em número, né? Que outros psicanalistas tenham acesso a esse espaço, outros interessados pela psicanálise que vêm da sua própria experiência de análise pessoal, da literatura, do teatro, do cinema, enfim, e que querem saber um pouco mais, que prática é essa? A ideia é que a SPO seja esse lugar, de dar lugar, né, para essas pessoas, para que ali elas encontrem aquilo que estão procurando na nossa página. E aí fica ali para todos aqueles que quiserem, desejarem acessar no Instagram, @Sociedade Psicanalítica Online. Eu tenho acompanhado, Eduardo, a Sociedade Psicanalítica Online e as lives assim, olha, quero dizer aqui parabéns para todos os membros. Bacana, obrigado. Eu agradeço em nome de todos os colaboradores, porque assim são, né? Vem colaborar com a sua forma de transmitir, com aquilo que se debruçam sobre a estudar e aí, consequentemente, tem algo a dizer. E nós estamos aí para escutar, como todos analistas, né? Estamos aí para escutar. Eduardo, café coado ou café expresso? Café coado. Café coado. Ah, que bom, mas gosta de café, né? É um bom bebedor de café. Sim. Pouco bebo café, eu sou um fã do cappuccino. Café preto, propriamente dito, habita menos as minhas refeições. Maravilha. Edu, te agradecer mais uma vez, né, por estar cedendo o seu tempo, estando aqui com a gente hoje, para estar falando de um tema tão importante, pertinente, que é aí o contexto que envolve a sociedade psicanalítica online, né? Acho que você conseguiu deixar bem claro para todo mundo que está assistindo esse vídeo, assim, qual o papel social, qual o papel que a sociedade exerce no meio da psicanálise, né? Como que ela atravessa todos nós psicanalistas e o quanto ela pode ser rica e nos enriquecer também, né? O quanto ela pode contribuir para a nossa formação, que, como já sabemos, é continuada. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço para a Sociedade Psicanalítica Online. E eu quero declarar a todos aí que estão ouvindo que a Sociedade Psicanalítica Online é literalmente uma página aberta para todos aqueles que são estudantes de psicanálise, para aqueles que são psicanalistas e não estão filiados a nenhum tipo de instituição, né? E que seja essa a nossa instituição, por que não? Sim. E vou só, né, fazendo um adendo aqui, o link do Instagram da Sociedade Psicanalítica Online vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, quem estiver assistindo esse vídeo, tiver curiosidade em conhecer, pode estar clicando no link e acessando para saber mais. Eduardo, obrigado. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Você fala muito bem. Fala bem, fica bem claro e é bem objetivo. Muito obrigado. Fico às ordens, à disposição para quando desejarem estarmos juntos para outro café.
Ah, sem dúvidas. Haverão muitos outros temas aí que a gente vai poder explorar essa sua didática de professor aqui com a gente. Que Tá bom, bom. fiquem à vontade, é só convocar. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Um dia que eu atendo muito analisante de manhã até à noite, assim, e chegar à noite tá carne viva, não dá. Eu troquei esse bem simples mesmo. Analisante ou analisando? É, Ou analisado? tem que ver lá no versículo lá, vamos lá ver no versículo. Acho que só não pode ser analisado, né? Porque acho que isso tem de ver com o que a gente dizia há pouco, daqueles que já se deram por analisado. Né? Processo terminado, concluído, não preciso mais ouvir o que dizia o Freud lá de voltar ao analista vez por outra.